you use the computer audio? Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Wellington, você consegue verificar aí escrito um livro verde escrito Morfologia? Beleza. Então esse aqui é o material que eu mandei para vocês aí, coloquei no portal do aluno e coloquei também no grupo do WhatsApp de vocês. Então esse material aqui, ele está contendo todas o material que a gente falou até agora nesse momento. Lógico que ele tem umas coisas aqui que né, ele tem texto, né? Então assim acaba tendo um information a mais aqui e na aula a gente vai falando várias coisas, explicando várias questões de assunto. Por exemplo, aqui o que é o correto, né? Nós chamamos lá aquela composição de partes, né? Que é o nó, o entrenó, a bainha, algumas a gente vai ver ainda, de fitômero, né? Que é o conjunto completo aqui dessa estrutura. E nos slides nós estamos chamando de quê? De peça, né? Uma peça, outra, ou chamamos também de fitômero, né? Mas o mais comum que a gente vai verificar é fitômero. Então, por esse material aqui, vocês vão poder acompanhar tudo aquilo que nós já fomos falando, as diferenciações entre eles, até mesmo aqui com algumas imagens que nós estamos utilizando nos slides em sala de aula, tá? Uma explicação aqui de algumas espécies e como que funciona. Eu sempre dou 1, 2 ou 3 aulas, eu mando material para vocês para 1, 2 ou 3 aulas, então depende um pouquinho. Aí eu vou estar mandando isso daí, tá certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem falar referente ao que vocês tiverem desse material, tá certo? A gente vou deixar ele aqui aberto, porque vai ter uns momentos que nós vamos utilizar ele na aula, só para a gente poder fazer um processo de diferenciação mesmo, né, mostrar para vocês algumas características, tá bom? Então, na aula de hoje, nós vamos continuar falando um pouquinho sobre questão de morfologia. Deixa eu só pegar aqui e colocar o chat pra gente, que não aparece. Qualquer coisa, vocês vão falando comigo, então, no chat, tá bom? Olha, então, nós já vimos lá que nós temos tanto plantas forrageiras que vão ser plantas gramíneas e plantas que vão ser leguminosas. E elas têm as suas diferenças entre si de acordo com as suas características externas, aquilo que a gente consegue, né, enxergar, verificar especificadamente falando, né? E com isso, então, a gente vai vendo as diferenças entre elas, certo? Aqui, nós vamos ver, então, sobre a questão do como. Então, a gente falou um pouquinho sobre, acho que nesse slide aqui na aula passada, que o como das gramíneas, a maioria das espécies, é oco e constituído de nós e entre nós. Quando a gente pensa assim, em gramíneas e pensa em leguminosas, é fácil a gente poder colocar na nossa mente. A gente tem que ter algumas características de diferenciação que são fixas. Então, a gente falar, por exemplo, de gramíneas, a gente lembrar do milho e lembrar também da cana-de-açúcar. Qual que é a característica desse como? Na maioria das vezes ele parece ser oco, ou ele tem, ou é cheio, como por exemplo da cana. E constituído de nó e de entrenó. Então, se a gente colocar, fixar, que quando nós estamos falando de uma planta gramínea, nós estamos falando de milho, estamos falando de cana-de-açúcar, por exemplo, nós vamos ter sempre essa questão aqui fixa de identificação das características, né? Cada nó tem a sua folha correspondente, os entrenós são cilíndricos e podem ser ocos, como ocorre nas gramíneas de inverno, ou podem ser cheios, como ocorre, por exemplo, em cana-de-açúcar. Nós falamos sobre isso semana passada. E eu mostrei isso aqui para vocês, né? Cada nó, esse ponto aqui, nós vamos ter pontos onde há inserção de folhas, porque nesses pontos aqui, nós temos aquilo que chama-se células totipotentes. São células que podem originar qualquer tipo de tecido vegetal. Quando a gente, por exemplo, tem aí algumas, vamos falar de nós humanos, já ouviu falar de algumas pessoas que guardam um cordão umbilical para
num determinado momento aí da vida, se precisar, eles poderem utilizar? Isso é porque o nosso cordão umbilical ele é cheio dessas células totipotentes que podem originar qualquer tipo de tecido vegetal, ou de tecido, né? No caso nosso humano e no caso das plantas vegetal. E, então, nesse nó, a gente tem isso daí, essas células totipotentes e tudo mais, que nos ajudam, então, a planta, a caso ela venha a perder alguma coisa, ela tenha de volta aí, com auxílio delas. Entre cada nó, nós vamos ter, então, os entrenós, que é como se fosse o espaçamento que nós temos do caule ali, né, entre um e outro, que a gente tem nesses pontos aqui, nós chamamos axila das bainhas foliares, que é onde surgem também os brotos, perfilhos ou também os afilhos. A gente vai ver isso em umas imagens que eu vou mostrando para vocês, tá bom? Aqui. Cada planta também, ela possui o seu hábito de crescimento. O que é isso? Tem plantas que elas vão crescer rente ao solo, tem plantas que vão crescer perpendicular ao solo, ou seja, conforme a gente verifica, né? Como, por exemplo, árvores, né, que crescem perpendicular. E essas plantas elas vão ter algumas particularidades, né, em termos. A forma de crescimento do colmo determina o hábito de crescimento das plantas. Então, você tem, por exemplo, aí, ó, o cespitoso ereto. O caule cresce perpendicular em relação ao solo. Se nós formos olhar nessas imagens aqui, por exemplo, é como, né, ele está crescendo sempre acima do solo, o solo está num eixo e a planta está crescendo no outro eixo. E isso é... Opa, estou passando. É importante para a gente possa ver. Quem que tem, por exemplo, esses exemplos? Panicum, Penicetum, milho, sorgo. Então, todas eles fazem isso. Na imagem, a gente tem aí um pânico máximo cultivar Tanzânia. Então, que a gente chama de cespitoso ereto, né? Crescimento rente, perpendicular ao crescimento do solo. E nós temos aí, ó, o prostrado, o cespitoso prostrado ou decumbente. Os colmos, eles crescem encostados no solo, sem enraizamento nos nós, só segurando a parte que tem inflorescência. O que eu queria mostrar para vocês aqui olhando, por exemplo, para essa imagem aqui. A planta, como essa parte aqui, ela pode originar qualquer tipo de célula, né, de origem aí vegetal. O que acontece? Se este momento aqui ele estiver encostado no solo, ele pode originar, por exemplo, uma raiz. Então, quando nós temos aqui o cespitoso prostrado decumbente, é aquele que ele vai crescer um pouquinho mais prostrado, num ritmo mais assim, vamos dizer, de 45 graus mais ou menos, próximo ao solo, sem que, encostando ao solo, ele venha a, de certa forma, formar esse enraizamento desses nós, né? E a única parte que vai ficar mais ereta, vai ficar mais para cima, é a parte de inflorescência que vai conter as sementes. Então, esse é o que a gente chama de capim, de um hábito de crescimento cespitoso, prostrado ou estolonífero, né? Que é mais comum a gente poder, então, de certa forma, falar sobre ele. O outro que nós temos aqui é o estolonífero. Esse nome de estolonífero, ele vem da palavra que é estolão, que a gente verifica muito, a gente chama alguns, né, de batatinha, chama da forma que você quiser, mas o nome correto dele é estolonífero. Os colmos, eles são rasteiros superficiais, eles se enraizam nos nós, diferente, por exemplo, do cespitoso prostrado. Observe. Então, esse aqui ele está se enraizando no solo, originando novas plantas em cada tipo de nó. Então, por exemplo, essas imagens que nós temos aqui. Esse aqui é o capim estrela. Olha a característica. Então, você vai tendo colmos aqui, ó, que vão se alongando, vão se enraizando, e cada ponto dessa raiz aqui, você vai tendo um novo nó, né? Estolões seriam pequenas unidades, pequenas partes da planta que nós conseguiríamos, de certa forma, ter uma nova planta. Deixa eu mostrar para vocês aqui nesse slide, aqui, na apostila,
nós temos isso daí também. Deixa eu pegar a apostila, tá aqui. Ô, Wellington, você consegue ver a apostila? Não. Tá, deixa eu só ver. Agora sim. Então, aqui nós temos, só para a gente verificar, né? Então, decumbente, rasteiro ou estelonífero. Seria basicamente aqui, ó, nesses pontuaçõezinhas aqui, ó, vai formando pequenos estolões que vão originando novas plantas. Olha aqui, digitária, capim sinodon, eles são plantas que são consideradas estoloníferas. É meio que fosse uma ramificação dela, né? Naquele ponto, como ela tem uma capacidade ali de formar, de enraizar, ele vai formando então uma nova planta através desse processo desse estolão. Então isso acaba sendo bem evidente. Muitas plantas, às vezes, também fazem isso, com plantas daninhas, etc. Outro que nós temos aqui é o rizomatoso. É um tipo de crescimento também. Esse tipo de crescimento, ele também evidencia como um como subterrâneo aclorofilado. O que significa aclorofilado? Porque os comos que nós verificamos, que estão acima do solo, na sua maioria, eles estão de uma cor esverdeada, por causa da questão da clorofila. Neste caso aqui, ele não vai ser aclorofilado, ou seja, ele não vai ser da cor verde. Por quê? Para a clorofila ela estar ativa, precisa de ter luz solar. A luz solar ativa a clorofila e, consequentemente, dar a cor verde. Então, um como subterrâneo clorofilado sendo coberto por afilhos. Dos nós partem raízes e novas plantas. Exemplo aí, ó, capim, esse nome é bem complicado, quicuio, grama bermuda, que são estoloníferos rizomatosos. Para a gente verificar isso aqui, ó, nessa planta, nessa imagem aqui lateral, vamos verificar aqui, ó, um nó. Em cada nó aqui nós vamos vendo um crescimento de camadas, né? E entre cada camada aqui nós temos um internódio. E cada pontinho desse aqui, nesse nó, ele pode originar, conforme nós estamos vendo aqui, ó, uma nova raiz, né? Raiz adventícias, raízes laterais. Então, é basicamente essa imagem. São como se fosse um como lateralmente aqui a essa unidade. E aqui, ó, nós temos mais uma imagem para a gente poder demonstrar isso aí para vocês. Então, aqui seria, basicamente, o como ereto, né? Vamos dizer assim, o decumbente, né? Que cresce particularmente aqui, perpendicular ao solo. Então, aqui nesse outro, nós vamos tendo o quê? Os rizomas, que vão formando, olha, eles vão crescendo, enraizando e formando novas plantas. E aqui, né, o estolão, da mesma forma, formando outras plantas. Então, ou seja, ele vai crescendo, ele se encosta aqui no chão, forma uma nova raiz, encosta de novo, forma uma nova raiz, e assim vai gerando uma nova planta. Nós também temos, como características, né, presente nesse ponto, as folhas. Essas folhas, elas são compostas, principalmente folhas de gramíneas, de bainha, lígula e lâmina. É bem diferente, por exemplo, da folha da leguminosa que nós vamos ver futuramente. Então, por que elas têm essa diferenciação? Então, a bainha é o órgão alongado em forma de cartucho que nasce no nó e cobre o entrenó, podendo ser maior ou menor que este. Que é, aqui como nós estamos vendo, nessa segunda figura que está circulada de vermelho, nós temos aqui, então, uma folha completa, bainha aqui, que é onde vai circulando o como. É como se fosse, o como está aqui, né? A folha, a bainha vem para circular nessa folha. E a lígula é a parte aqui de cima, que nós estamos vendo de amarelo, membranosa, pilosa ou mista, que se localiza na parte superior aqui, né? Da bainha, com essa, digamos, pilosidade aqui específica. Então, isso ajuda em que a planta? Esse fator daqui é mais por questão mesmo de defesa, principalmente de alguns lagartas
ou insetos que venham para se alimentar dessas áreas. Então, que venham romper, por exemplo, essas fibras, romper essas folhas. Então, acaba que ela auxilia bastante dentro desse processo. Para nós vermos aqui, ó, para nós verificarmos uma folha em geral, então, resumindo, a folha de uma gramínea seria, então, a lâmina foliar, né, que nós temos aqui. Essa lâmina, como nós falamos, ela tem uma única nervura, com nervuras paralelas, né, perpendicular a ela, a nervura principal. Vamos lembrar dessa folha do milho, vamos lembrar da folha da braquiária. Então, a gente vai ter isso em mente para a gente gravar que essa seria, então, a lâmina foliar da gramínea. Em geral, né, ela também é linear. Então, nós temos o ponto de crescimento, que é o nó, e nós falamos para vocês que as folhas, elas são inseridas na onde? No nó. Basicamente, todo nó terá que ter uma folha, dependendo, sim, dependendo, não. Isso vai variar de espécie para espécie, de posicionamento para posicionamento, de quando que a planta ela vai ter ali, então, o seu momento de ter ou de não ter esse espaçamento e o que ela vai ter no meio desse espaçamento. Aqui nós vamos ter, então, a bainha, como a gente falou, que é aquela partezinha que vai recobrir, né, o cômo, de maneira geral, e a lígula, que é esses pontinhos esbranquiçados que vão estar aqui na ponta, vão servir também como defesa. E, fechando aqui, nós temos, ao todo, o que chama de auréola, ou arícula. No milho, no sorgo, que também são utilizados, né, como plantas forrageiras aí para nutrição animal, ou mesmo nas outras forrageiras, a gente utiliza isso para contabilizar se a folha está completamente expandida ou não. O que é completamente expandida? Ela teve o seu crescimento total. Então, é mais ou menos nesse sentido. Quem fez essa disciplina vai lembrar um pouquinho de quando nós falamos sobre isso, né, dessa necessidade, desse ponto aí específico, tá bom? Bom, então nós falamos um pouquinho sobre folhas, falamos sobre como, falamos sobre folhas, né, que existem, e aí nós vamos entrar num outro ponto, que é, vamos dizer assim, o crescimento de como, o crescimento de folha, ele é um crescimento vegetativo, ou seja, a planta ela se nutre, ela se alimenta, ela cresce, até que ela possa produzir, então, os seus frutos, que são as sementes. E para chegar a esses frutos, nós temos que passar por uma etapa que é a flor, que no nosso caso aqui, especificadamente das forrageiras, nós não temos uma flor, mas um conjunto de flores que nós chamamos de inflorescência, que são basicamente o que nós estamos vendo aqui nas imagens. Me dê imagens aqui. Deixa eu olhar aqui algumas perguntas. O capim colonial também tem esse formato, seu Renner? Sim, tem esse formato. Deixa eu só olhar aqui se eu coloquei a fotinho. Para frente, não foi. Algum momento aqui eu vou mostrar para vocês, quando a gente está falando de gramíneas, de leguminosas, vocês vão poder diferenciar isso bem, como que é uma da outra, que é bem característico assim. Então, os tipos de inflorescência. O que seria então a inflorescência? Um conjunto de flores, que estão inseridas num determinado ramo dessa planta. Basicamente seria isso. E essas inflorescências, elas vão ter diversos formatos, onde você vai ter as flores que vão ser depois, posteriormente, os frutos, que são as sementes. Então, nós temos aí tipos de espiga. Deixa eu só compartilhar novamente com vocês, porque eu quero... Agora foi. Espigas, que é inflorescência de folhas sésseis, dispostas sobre um eixo ou uma rax, por exemplo. Um eixo ou rax é aquele cabinho, digamos aqui, ó, vocês podem observar nessas imagens, nós temos esse cabinho aqui, né, que está segurando todas essas folhas. Então, isso nós chamamos de
eixo ou de rax, é onde vai se inserir essas flores sésseis. Flores sésseis tem um significado nossa, a palavra fugiu. Que vão se reproduzir, né, para formar, de certa maneira, o fruto. Outras que nós temos é as panículas, também é um tipo de cacho, em que o eixo da inflorescência é ramificado, cacho composto, como no caso de aveia, por exemplo, apresentando uma forma cônica ou piramidal. Então, existem várias formas aqui, ó, que nós vamos ter que esse processo ele vai estar encaixado. Vamos ter aqui a panícula, onde você vai ter o eixo principal e as flores vão estar dispostas no eixo principal, ou elas vão ser ramificadas e posteriormente você vai ter flores ramificadas nesse eixo, ou vai ser nesse formato aqui de sombrinha, nesse formato aqui de espiga, onde você vai ter aqui os grãos dispostos, né, sobre esse eixo, ou aqui na forma de corimbo, que parece muito um castiçal aqui, ou nessa forma aqui de capítulo. Quem que é muito comum de capítulo aqui? De inflorescência de capítulo, Dr. Gabriel. Abra o seu microfone e responda para nós, por favor. Oi? Uma planta que tem uma inflorescência na forma de capítulo. De capítulo? É. Foi, girassol. Pode desligar o seu microfone. Desculpa aí, Rafael. O girassol. Nem lembrando. Capítulo. Você tem várias flores dispostas que vão gerar aqui, especificadamente, os aquênios, que são as sementes do girassol. E vários outros aí de diversas formas, tá? Tem racemos ou cachos, as flores inseridas no eixo ou raques não ramificados, como, por exemplo, esse que nós temos aqui. Então, são vários e vários que nós vamos tendo aí, são um tipo de inflorescência. Mas o que é importante a gente lembrar? Que a inflorescência é um conjunto, né, de flores que são dispostas sobre um eixo, uma rax, né, que vai, de uma certa forma, determinar aí como inflorescência. Quando nós estamos falando aí, então, de espécies vegetais, de forrageiras, o que nós temos aqui? Uma planta por completo, digamos assim, né? Então, nós vamos ter aqui a parte radicular. A parte radicular. Vamos ter o colmo e vamos ter a inflorescência, que é a parte reprodutiva. Então, aqui nós vamos ter, então, as raízes, vamos ter lá as folhas e os nós e entrenós aqui durante toda a extensão dessa planta. Chegamos aqui, nós vamos ter, então, a inflorescência. Cada inflorescência dessa, ela vai gerar um tipo de uma espigueta, que gerará uma flor, que vai ter, então, a formação do fruto. Cada espigueta, ela vai conter as anteras, que é a parte reprodutiva, que vai conter, né, o grão de pólen, que é a parte reprodutiva masculina, e vai também conter no seu fundo dessas plântulas as partes reprodutivas femininas, que vai gerar, então, posteriormente, o seu conjunto gerar o fruto. E aqui nós temos várias espiguetas. Nessa verdade aqui, só uma forma, né? Uma forma de inflorescência, que é essa forma de espigueta. Então a gente tem aqui várias, por exemplo, de trigo, de cevada. Então você tem aqui, ó, as glumas, que parecem ser aquelas meio que as palhinhas externas, né? Isso também é muito comum em arroz. Eu ia falar arroz aqui, oriza sativa, tá aqui a folhinha. E por dentro você tem, então, essas formações aqui dessas flores, né, que vão originar, então, cada grãozinho aí, especificadamente, do trigo, da cevada, do arroz. Então, isso, gente, é um formato. Só para a gente olhar, por exemplo, o arroz aqui, que é mais comum, que a gente conhece. Olha a disposição dele. Você tem um ramozinho aqui. Em cada ramo desse, você tem grudado aqui um grão completo, que na caso de arroz. Então, cada um desses aqui, primeiramente, ele foi uma flor.
Posteriormente, ele formou, então, essa questão do grão. Para a gente resumir o que a gente viu até agora, então a gente tem o nível do solo, abaixo do solo, raiz, acima do solo, parte aérea. No caso, nós estamos falando aqui de gramíneas. A lâmina foliar delas vai ser essa lâmina nerval, aqui com uma nervura paralela, né, com uma forma mais única, de folha única e extensa. Vamos ter, então, os perfilhos, que vão originar aqui dos nós e dos entrenós, e com lígula e areola, que nós falamos um pouquinho, né, sobre aqueles um pouquinho diferentes. E como eu falei para vocês, elas vão ser bem diferentes mesmo, até no momento que você pega isso para plantar. Aqui nós temos duas plantas diferentes, uma é um milho e outra é o feijão. Por que eu trouxe isso daqui? Para a gente começar a diferenciar, então, o que é gramínea do que é leguminosa. Eu quero lembrar aqui, só para a gente ter uma diferença. Lucas Silva. Abra o seu microfone, por favor. Qual das duas aqui é uma leguminosa e qual delas é uma gramínea? O milho ou o feijão? Qual delas é o quê? Se eu não estiver enganado, o feijão é leguminosa. Certo, correto. E o milho é uma gramínea. Então, pode desligar o microfone. Como que a gente vai verificar isso daqui, então? Existe uma pequena diferença que a gente tem que começar a entender já. Então, as gramíneas, de maneira geral, elas vão ser, como eu falei, né? Questão do milho, ou do sorgo, ou, por exemplo, das braquiárias. Como que ela vai, de uma certa forma, se comportar? A semente dela no solo, ela vai se comportar dessa forma que nós estamos vendo nessa figura aqui, ó. Essa segunda figura, que é a germinação e pós. Então, você foi lá, pegou aquela planta, colocou ela sobre o solo, deixou ela lá com a umidade adequada para que ela possa germinar. Qual foi o seu comportamento dela? Então, a diferença já começa aí. Existe essa diferença. A primeira coisa, quando a gente vai, de uma certa forma, essa planta ela vai germinar, a primeira coisa que acontece é uma protusão da radícula. Então, se você for olhar aqui dentro, ó, de uma estrutura de um grão, por exemplo, aqui de uma monocotiledônia, que no caso é um milho, que é uma gramínea. Você vai ter aqui a radícula, que está presente aqui, um cotilédone, e vai ter várias outras partes, tegumento, pericarpo, que estão presentes dentro de uma semente. E, em consequência disso, na outra, o que nós vamos ter aqui na outra planta, que é uma gramínea, que é uma dicotiledônia? Nós vamos ter a presença aqui de 2 cotilédones, um embrião e 2 cotilédones. Então, para a gente começar a diferenciar isso daí. Uma germinação hipógea, que é característica das gramíneas, as folhas cotiledonares, elas vão ser emitidas ainda dentro do solo, como a gente pode verificar nisso daqui. Então, primeiro, vamos entender os conceitos revisando. Germinação seria a protusão da radícula. Então, nessa imagem aqui de germinação hipógea, a primeira coisa que a gente verifica aqui é uma protusão da radícula, essas partezinhas branquinhas, consegue enxergar aqui? Wellington, tá dando para ver certo? O mouse está em cima. Depois da protusão de radícula, a gente parte para... Então, cresceu parte radicular. Nós vamos, então, para a parte aérea. Então, ela vai crescer aqui e emitir a sua folha, o coleóptilo, né? Que é a folha cotiledonar, coleóptilo, acima do solo. Só que vocês podem perceber que ela está saindo aqui do solo, né? E quando ela vai emitir, a primeira coisa que eu vejo é uma folha só. Tá vendo aqui? Uma folha. Depois eu vou saindo outras folhas. Isso é uma monocotiledônia. Bom, vamos ver a verificação de uma dicotiledônia, que é característica das leguminosas. Você tem a primeira parte, que é uma emissão da radícula. Em subsequente, a radícula ela vai descendo e essa parte aqui ela vai subindo e se inserindo acima do solo. Quando essa planta ela chega acima do solo, é que ela vai emitir então as suas folhas. E a primeira folha que sai, ela sai em par. Por isso que a gente chama de dicotiledônia.
E essa que a gente chama de monocotiledônia, pelo fato de ser uma folha, dicotiledônia, duas folhas. Dicotiledônia, leguminosa, monocotiledônia, gramínea. Então, as primeiras características que a gente vê. Então, e aí, consequentemente, ela vai crescendo a dicotiledônia de par em par, ou de trifólios, e a monocotiledônia, uma folha por folha, uma folha por folha, uma folha por folha. Então, a gente pode observar que elas são de características diferentes, de crescimentos diferentes. E o que seria, então, esse processo de germinação? O que a gente está aqui? Germinação epígia, germinação hipógea. Germinação epígia é que... O que seria germinação? Protusão da radícula. Aqui, a epígia quer dizer que as primeiras folhas elas são lançadas depois que a planta ela já está sobre o solo, ela já rompeu a camada de solo, está acima. A hipógea, não. O desenvolvimento da folha cotiledonal ela já começou desde o solo, para depois ela ser inserida acima do solo. Então, só abaixo do solo, né? Para ela ser inserida acima. Então, é só essas pequenas diferenças. São pequenas diferenças que a gente tem entre gramíneas e entre leguminosas. E existe também outras diferenças, como, por exemplo, as gramíneas, poáceas, são famílias mais importantes e têm várias características em comum. Porque, por exemplo, se nós estamos falando que elas têm nó e têm entrenó, a maioria das plantas gramíneas que você for verificar, elas têm nó e têm entrenó. A cana, o sorgo, o milho, o milheto, o trigo. Então, elas têm. A braquiária, todas elas têm. Tudo então tem várias famílias em comum. Várias características em comum. Quando você vai, por exemplo, às leguminosas, já é o contrário. São muitas famílias e muito diversificadas. Olha para você ver, você tem árvore, você tem plantações, você tem soja. São coisas completamente diferentes. Você tem cotalária, você tem outras plantas que têm características totalmente diferentes, que uma possui características diferentes da outra. Então, isso acaba, né, também auxiliando aí nessas diferenciações. Aqui, se a gente fosse verificar, ó, nós temos aqui a arquitetura de plantas. Então, aqui nós temos a arquitetura de uma planta A, dicotiledônia, e uma planta B, monocotiledônia. Então, vamos pensar aqui em leguminosas, planta A, e planta B, de gramíneas. Olha só para a gente ver. Então, você tem aqui as raízes, né? Um predomínio de uma raiz principal e raízes secundárias. Aqui já você já percebe que tem um emaranhadozinho de raiz, que você não consegue definir a raiz principal, com uma raiz primária, não a raiz principal, mas uma raiz primária, que vai tendo várias ramificações. Ou seja, aqui eu estou só identificando para você que ela tem uma raiz primária. Mas essa raiz ela vai estar no meio que você não vai conseguir nem perceber de uma certa forma. Aqui você tem nós, um ponto de inserção de folhas, que é comum entre elas, né? Tem nós aqui, um ponto comum entre folhas. E nisso você também tem internódios. A diferença é que você tem folhas cotiledonares, um par de folha. Então aqui você tem pares ou trios de folhas crescendo. Aqui, na maioria das vezes, você tem folhas únicas crescendo. Então são arquiteturas diferentes. Então são plantas diferentes, que têm as suas exigências diferentes e suas colocações diferentes. Então a gente vai começar a ver algumas características dessas diferenças. Por exemplo, falando agora, ao invés de falar das gramíneas, falando das leguminosas. As leguminosas vêm dessas divisões, né, da magnópia, da magnolopsida, da rosidae, da fabalis, fabácea. Isso tudo aqui é o quê? São nomes científicos. Como a gente falou que tem várias características diferentes, vai se juntando as características e vai se agrupando. Quem tem raiz assim, quem tem fruto assim, quem tem isso. Então você agrupa tudo, vai se colocando no reino, que é planta, divisão, classe, subordem, ordem, família e gênero. E essa mesma coisa acontece com os animais e acontece também conosco nessas divisões. E nesse caso a gente chega nos gêneros, né, que aí a gente tem vários. Por exemplo, gênero de sina da soja. Então, qual que seria a importância disso? Primeiro, essa é a família das leguminosas, né? A botânica das leguminosas pertence à família de mais importância devido à sua quantidade de grãos que são produzidos. Se for pensar em grandes quantidades de milho, de soja que são produzidos, são de leguminosas, feijão. A distribuição delas são muito longas, né? Então elas conseguem ter um processo de adaptação no mundo.
Presente em diversas situações ambientais, né, grandes características. Compreende aí 500 gêneros e 11 mil espécies. Pensa que aqui, ó, em gênero, nós temos 500 mil gêneros. Então, tem 500 mil agrupamentos de plantas semelhantes. Pense só nisso. E 11 mil espécies. Então, esses 11 mil espécies divididos nesses 500 gêneros. Eu falei 500 mil, né? Eu falei, é 500. E a característica tipo dessa família é o fruto tipo legume. Como a gente consegue perceber, por exemplo, da vagem. Então, ela existe, né? E faz, então, este processo aí de ter algumas exceções, mas a maioria das características são plantas tipo legume. Como que nós temos modelo aí, então, de algumas plantas que são leguminosas? Crotalária, nós temos a própria vagem, nós temos a soja, alfafa, feijão, ervilha, e por isso que ela é importante, né? As leguminosas elas são importantes aí na produção de alimentos. E quando nós estamos falando de forrageiras, nós temos aí amendoim forrageiro, nós temos aí a centrocema, feijão gandu, temos os estilosantes, temos aí o calopogônio. Então, cada um desses aqui, né, são leguminosas forrageiras, que possuem essas características das leguminosas e são utilizadas como plantas forrageiras. Aí a gente começa a perceber algumas diferenciações que nós vamos ter entre elas. Primeiro, as folhas. Como eu já mostrei para vocês lá anteriormente, quando nós estávamos falando de gramínea, nós falamos que o crescimento de folha é de uma por uma, né? Aqui, no caso, nós podemos falar de pares ou trios de folhas. Então, isso acaba sendo bem diferente entre elas. E essas folhas elas vão se arranjando no caule. Como que seria feito esse arranjo? Arranjo seria a distribuição dela nesse caule. Então, nós temos aí opostas. Como a gente fala de opostas? Quando as folhas elas saem no mesmo nó, então eu tenho aqui um nó, esse pontinho aqui é o nó, e daqui eu tenho folhas que saem do mesmo ponto, uma folha para cá e uma folha para cá. Opostas. Ou podem ser alternadas, uma folha sai aqui nesse ponto, para cá, aqui em cima sai outra folha para lá. Ou, isso é mais comum, né? A gente verifica muito isso presente nas diversas plantas que nós temos. Aqui nós temos algumas que são mais específicas, que são verticiladas. São várias folhas saindo do mesmo nó, como por exemplo a gente pode observar nessa primeira imagem que está aqui de cima. Nós temos aqui ó, um nó, onde vai ser inseridas as folhas, mas desse mesmo nó nós temos uma, duas, três, quatro folhas, saindo desse mesmo nó. Aqui nós temos também, essas folhas, o arranjo na forma de roseta, que é como a gente pode observar nessa figura aqui embaixo, como se formasse, né, realmente um botãozinho de rosas aí. São várias folhas saindo da extremidade de um caule, como na gerbera. Nesse caso aqui, ó, esse ponto aqui, ele é um caule, a gente tem, olha, inúmeras folhas que estão saindo. No caso, não é somente de um ponto, mas distribuído nesse caule, né, várias folhas saindo da extremidade desse caule. Então, são dos pontos do caule aqui nós temos várias folhas saindo. Eu nunca vi um controle de ar-condicionado servir tão bem para um momento como esse. Alguma dúvida até aqui? Ingrid, alguma dúvida? Não, professor, está tranquilo. José Elias. Tranquilo, professor. Natal. Luiz Gustavo. Tudo certo aqui, professor. Demorou um pouquinho. Luiz Gustavo, tá me ouvindo? Clay.
Tudo ok? Vamos lá. Quando nós vimos lá, falando sobre as gramíneas, eu falei que quando a gente chegasse aqui em leguminosas, vocês iam notar a diferença que tem entre elas, né? Lembra lá que a formação... Ô, Wellington, tá tudo ok com a imagem? Quando a gente falou sobre as gramíneas, tinha lá que é formada por lígula, até eu já esqueci. Vamos voltar lá? Aqui, vamos voltar. Ô, Rafael, Oi, eu vou ter que sair aqui que eu tenho que trabalhar, viu? beleza, tchau. Hoje eu tô indo mais cedo. Nó, Me lígula apresenta. e bainha. Nó, lígula e bainha. Então, olha a diferença que é com essa daqui. Quando a gente vai falar, por exemplo, dessa daqui, ó, de plantas leguminosas, olha só a diferença que nós vamos ter. Nós vamos ter já folhas que não são mais aquelas folhas grandes e folhas de uninervadas, né, paralelas, mas vamos ter aqui folhas mais características comuns que a gente conhece, parecido mais com árvores, né? Que são folhas mais mais arredondadas ou trianguladas. E elas vão ser formadas por folíolo, pecíolo e estípula. Folíolos são especificadamente essa área foliar que nós conseguimos verificar aqui. Isso são chamados de folíolos. Então é a área da folha. Pecíolo. Está vendo que nessa inserção aqui eu tenho um ramo, e para que eu possa inserir, eu tenho um ramo aqui de 3 folhas, né? Esse ramo aqui eu chamo ele de pecíolo. E onde que ele vai ser inserido? Ele vai ser inserido na árvore, vamos na planta, por exemplo. Vamos supor que esse aqui, desculpa, vou pegar outro exemplo. Esse aqui é o caule da planta, tá? O caule. E aqui eu tenho o pecíolo. O pecíolo vai estar inserido no caule. Nesse pecíolo é que eu vou ter, então, por exemplo, as folhas que estão aí desenhadas para nós. Então é como se fosse o caule, o pecíolo e as folhas. E para ligar essas folhas nesse pecíolo, a gente tem o peciolo, que é esse pontinho aqui pequenininho que nós estamos vendo. Então, pecíolo, folíolos e o peciolo. E temos também aqui, ó, esse ponto aqui que é a estípula. A estípula é a ligação desse pecíolo com o caule. Então, só para a gente verificar que são nomes bem tensos, né? Então, é diferente. Então, essas folhas são diferentes, já são comportamentos diferentes. Então, temos o caule para ligar e o pecíolo. Para ligar o pecíolo no caule, a gente tem a estípula, ponto de ligação. Cada pecíolo aqui ele tem 3 folhas. Cada folha é ligada no pecíolo através do peciolo. Gente, precisa de eu gravar esses nomes? Eu preciso de ficar aprendendo esses nomes? Eu preciso de saber que esse nome, porque isso vai cair na prova? Não necessariamente você precisa de saber isso daí. Mas você precisa de ter conhecimento o que difere uma coisa da outra. Por quê? Às vezes você não vai ficar ouvindo assim peciolos ou peciolo, mas você vai, ou a da estípula, mas você vai ouvir falar do pecíolo. Então é isso que a gente tem que saber diferenciar. Pelo menos para algum dia você ouvir, não falar assim, nossa, não sabia o que era isso. E as folhas, nesse caso, elas vão ser totalmente diferentes. Então elas vão ter formatos diferentes, elas vão ter características diferentes. E um fator aqui, né? Ela tem a nervura principal com as nervuras paralelas, não paralelas, né? Mas aqui próximas a ela, como se formasse um espinho de peixe, né? E aí cada folha vai ter sua característica. E aí você vai ter, olha, folhas pinnada composta, onde você vai ter, né, folhas, opa, eu tô falando aqui como se estivesse na sala. Folhas aqui mais compostas, por questão de 2 ou mais folhas, e alternadas uma entre outra. Uma palmada composta, né, com várias folhas saindo daqui do mesmo ponto, ligados, vários peciolos aqui ligando no mesmo ponto do pecíolo. Folha simples, pode ser assim, essa folha, ou a folha comum de árvore. Folha bipinada, porque a gente tem pinada, esse conjunto bipinado são várias folhas, ou mesmo folhas trifoliadas, que são a junção aqui de 3 folhas que a gente chama de folíolo.
Doutor Hauer Filho, me dá um exemplo aí de uma planta que é trifoliada. Se você não souber, você vai ser reprovado. Se ele estiver online, né? Ih, não tá. Perdeu nota. Coitado. Vamos lá. Então a gente falou das folhas. Outra característica, caule. O caule delas também são bem diversificados, como as folhas, por exemplo. O como? A grande variedade em tamanho, comprimento e também o número de ramos que você vai ter. Então, se você tem uma diferenciação no número de ramos, possivelmente você também vai ter uma diferenciação em quantidade aí de folhas, espaçamento e tudo mais. Aí a gente tem alguns tipos. Aqui é bem comum a gente verificar isso. Tipos de caules subterrâneos. Esses caules subterrâneos são caules que vão ser subterrâneos, vão estar abaixo do solo. Eles vão servir como um acúmulo de material de reserva. Ou seja, a planta ela vai produzir na parte aérea o seu fotoassimilado, as coisas, depois eu não usei os nomes certinhos, e vai enviar isso para armazenamento. Nesse caso aqui, o armazenamento vai ser abaixo do solo, nesse órgão de reserva que é subterrâneo. Nas gramíneas, quando nós estamos falando, por exemplo, da cana de açúcar, falando do milho, o acúmulo de material de reserva acontece na onde? No próprio como, mas ele está sobre o solo. O caso das leguminosas também, nós temos aqui o superficial e aéreo. E aí a gente tem várias características, herbáceos, lenhosos, cilíndricos, andulosos, eretos, plotados, trepadores ou não. Isso tudo nós temos ele na onde? Na apostila. Você vai pegar aqui, ó, que está escrito aqui, ó, caule leguminosas. Então a gente vai ter aqui, ó, caules eretos, que é aquele particularmente perpendicular ao solo. O solo está aqui, o caule vai estar perpendicular ao solo, então o crescimento dele aqui, que é mais comum que a gente conhece de árvore e tudo mais. Então podem ser herbáceos. Vocês estão vendo aqui a apostila, Wellington? Herbáceo, caules geralmente clorofilados, verdes, como eu falei para vocês, aqueles outros eles eram aclorofilados. Flexíveis, então você pode ter uma movimentação com ele. Por exemplo, você pega uma soja lá, você bate um feijão, ele movimenta. Não lignificados, ou seja, não duros, como por exemplo aqui a alfafa, que é uma planta forrageira. Lenhosos, caules intensamente lignificados, mais lignificados. Pensa em rigidez desse caule, por exemplo, rígido, né? Quando a gente está falando de herbáceos, tem movimentação, está falando de lenhosos, já é mais rígido. Então, você tem eles mais lignificados, rígidos, geralmente são de grandes portes, e à medida que ele vai de uma certa forma, ficando mais velho, ele vai ficando mais rígido e maior em questão de diâmetro, né? De distanciamento de crescimento dele. Como, por exemplo, o tronco de árvore, como a gente está vendo na apostila. E aí as plantas também, elas vão ter uma outra classificação. A altura que elas podem chegar. Se elas vão ser subarbustivas, arbustivas ou arbóreas. Arbóreas são consideradas acima de 3 metros de altura. Então são plantas, por exemplo, figura 25. Não deu para ver. São plantas que vão ser mais ou menos como árvores mesmo. Arbustivos até 3 metros de altura e subarbustivos até 1,5 metro de altura. E o que vai diferir isso daqui? Caso eu quero fazer, por exemplo, o controle de plantas daninhas, e eu tenho uma planta, eu tenho que conhecer qual seria o hábito de crescimento dessa planta que eu estou trabalhando, ou até mesmo da planta daninha, para que eu possa então entrar com o trato cultural que for mais adequado a isso, certo? Ronilson, entendeu isso aqui? Beleza, tranquilão. Quando nós estamos falando aí também, ó, vamos voltar no slide.
nós vamos ter também, desculpa, caules que são estolonosos, lenhosos, que têm estolão. Esses também vão estar presentes aqui no caso de leguminosas. Nós vamos lá na apostila, por exemplo, nós vamos ter caules eretos, né? Agora vamos ter caules rasteiros, aqueles que vão crescendo próximo ao solo, né? O solo está aqui, então eles vão crescendo acima do solo, assim, meio que rasteiro a esse solo. Que são como se cresce na superfície e desenvolve raízes e parte aérea em nós que estão em contato com o solo. Exemplo, amendoim forrageiro. Quem já viu amendoim forrageiro sabe que o seu crescimento ele é rasteiro, porque ele toma conta da área. Então, vai se formando, forma-se uma nova plantinha, e assim sucessivamente, até que ela fique totalmente tomada. E os caules também podem ser, no caso de caules trepadores. A palavra trepadores vem do fator de essa planta, ela emitir na sua composição, no seu caule, ela tem alguns mecanismos que ela pode, de uma certa forma, enrolar em algum tipo de material que esteja ali, de uma certa forma, disponível. São estruturas finas e longas que crescem enrolados mais vários tipos de suporte, mas não apresentam um órgão de fixação. Ou seja, no caso aqui são caules trepadores, no caso voláteis. Então, a próprio caule da planta ele vai se enrolando. Só que se você tirar isso daqui, ele vai cair, não vai ficar nada grudado no suporte, né? Como a gente consegue ver aqui na imagem. Ela não tem nenhum tipo de algo que possa fazer segurar. E tem um outro tipo aqui de caule, que é trepador, que é os sarmentosos. O que eles são? Eles possuem um tipo de estrutura chamado, como esse aqui que nós estamos vendo, que é chamado de gavinha. O que é essa gavinha? É esse material aqui. Ai, eu posso nem rir. E ele vai se enrolando. E sim, isso aqui é uma estrutura que, por exemplo, dificulta, como ele enrola aqui no suporte, ele dificulta que eu possa, então, sair. Comum, maracujá, é uma planta comum de você ter isso. Ou aqui, a ervilhaca, né, também é uma planta comum de a gente poder ter essa gavinha aí, particularmente dizendo. Tá bom? Na apostila, nós vamos ter, então, a diferença do caule das leguminosas do caule das gramíneas. Só que na apostila ele fala assim, ele é diferente, né? Ele já fala caule, então ele fala a diferença do caule 1 e do caule da outra. Folha da uma, folha da outra. Aqui na disciplina eu coloquei o contrário. Falei primeiro das gramíneas, depois estou falando das leguminosas, tá bom? Então só para a gente ter esse cuidado aí na hora que a gente for fazer. Então, ó, folha das gramíneas, folha das leguminosas. Os caules. Professor. Quem está falando? Ronilson. Fala, Ronilson. Só um comentário. Eu vi tem uma área de mata lá perto da roça lá. Tem umas espécies de trepadeira que ela está matando tudo quanto é de árvore que tem lá. Ela está subindo em cima das árvores. Acontece. E assim, já vai ter um bom local, só que as árvores já morreram, assim, matou as árvores sufocadas, acho que sei lá, não fizeram fotossíntese mais, e aí acho que devido a isso morreram, assim, só comentário que tem alguma dessas, deve ser maléfica e dá um prejuízo desgraçado. Ele tem muitos... de reserva. Sim. Cuidado com o palavrão que está sendo gravado a aula. Ai, ai. Ana Karen, o áudio está cortando muito, pode ser por questão da internet mesmo, tá? Uva também tem gavinho, tá bom? Rafael, a hora que eu fazer chamada você fala presente, tá certo? Então, o caule, ele vai servir basicamente de quê? Suporte para a planta, os órgãos, folhas e frutos, e também, né, para a disposição dessas folhas e frutos nessa planta. Algumas aqui vão servir como órgão de armazenamento, ou órgão de armazenamento vai ser a raiz, então isso depende muito. E vai ser responsável também pelo transporte, tanto de água como de nutrientes. Então, sempre ele vai ter transporte de água e de nutrientes. Então, a planta recebe luz solar. Essa luz solar aqui, ela é assimilada. Essa assimilação dela transforma-se num produto, que nós vamos ver depois. E esse produto é translocado aqui para várias outras partes da planta, inclusive para os frutos. Aqui nós temos que este trabalho, ele é
bidirecional, então pode ser para cima como para baixo. Já quando nós estamos falando aqui de água, é sempre no sentido, né, da raiz para cima. Então o caule ele é responsável por isso, né, desse transporte de açúcar, de hormônio, que são, no caso, né, esses aí assimilados que nós vamos falando aqui, certo? Deixa eu voltar. Parece que alguém postou alguma coisa aqui no chat, deixa eu ver. Não está aparecendo, mas qualquer coisa vocês me avisam. Outro fator aqui é o tipo de raiz. Nós vimos lá o sistema de raiz das leguminosas, né? Das gramíneas. A leguminosa, ela é do tipo pivotante, onde você tem o quê? O predomínio de uma raiz principal. E dessa raiz principal nós temos várias ramificações, né? Ramificações laterais ou secundárias, conforme a gente vai verificando. As leguminosas possuem raiz do tipo pivotante, a diferença entre pivotante e fasciculada é o predomínio da raiz principal, em que a raiz é bastante desenvolvida e dominante. E as raízes secundárias são menores e pouco numerosas, sendo originadas das raízes embrionárias, né? Vem lá direto do embrião. Aqui, ó, nós temos, como a gente falou de sistema radicular do embrião, é que o primeiro que a gente falou de germinação é a produção de radícula. Então, a raiz da pivotante, ela vem bem aqui do embrião, onde você tem aqui a radícula, né, que vai ter o embrião. A parte que vai crescer para o alto é epicótilo, para baixo hipocótilo. Acho que é isso. E você vai ter então o desenvolvimento da planta como maneira geral. Essa aqui seria a estrutura de uma raiz, né? Seria raiz pivotante típica aí de plantas leguminosas. Então você tem aqui a coifa, que é como se fosse uma capinha, por exemplo, aqui eu tenho a ponta da raiz, aqui eu tenho a raiz, né? Aqui eu tenho a ponta da raiz, a coifa é como se fosse uma proteção aqui para não houver nenhum dano aqui na ponta de crescimento. Nós temos uma zona lisa e temos uma zona pilífera, uma zona aqui de pelos absorventes, que absorvem água, nutrientes, etc. E raízes secundárias que estão presentes aqui, próximo à região de crescimento aqui da planta também. E aqui são pequenos cortes para a gente ver a estrutura dessas raízes, né? A raiz aqui como um corte olhado no microscópio. É bem mais complicadinho aqui. É só vocês terem um conhecimento que existem, então, essas possibilidades. Apresenta também, uma outra forma que diferencia, é a possibilidade de você fazer simbiose, né? Onde você tem a junção da planta, da raiz da planta, com um micro-organismo. Esse micro-organismo pode ser uma bactéria, pode ser um fungo. E, de maneira geral, elas formam pequenos nódulos nessa planta. Como, por exemplo, nós vemos aqui, que é o nódulo com rizóbio, que são bactérias que vivem nesses nódulos. São essas pequenas pontuações avermelhadas aqui, ó, que são de certa forma, passam aí, eles têm suas finalidades. Uma dessas aqui, por exemplo, são de fixar nitrogênio. Então, ela transforma ela captura o nitrogênio atmosférico e transforma ele numa forma que a planta ela pode aproveitar e absorver. Em contrapartida, a planta fornece para ele os nutrientes necessários para que ele possa crescer. Então, existe essa possibilidade, então, de fazer-se, né, este convênio aí. E disso também nós temos as sementes. Essas sementes, elas apresentam dormência pós-colheita. O que é isso? Se você plantar ela exatamente depois que você colheu, você não vai conseguir. É necessário que você faça, então, algum tipo de situação para que tenha aí este tipo de crescimento. Faltam só 3 slides, eu vou falar sobre eles, tá? Então, as sementes, na maioria das vezes, como falamos, elas vão estar nas vagens, que contém uma ou mais sementes, né? Cada vagem vai ter suas sementes.
elas se abrem por meio de estruturas tanto dorsal como ventral, ou seja, são pequenas rachaduras que você tem em volta dele, e apresentam dormência após a colheita. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer a chamada e logo após eu vou continuar com os outros 3 slides que faltam para a aula, tá certo? Então eu vou pedir para que vocês possam abrir, eu quero pedir que vocês possam abrir, por favor, o microfone. Euder, aconselho você a colocar a sua pergunta no chat, tá bom? Que assim que eu vê-la, eu posso te responder. Não. Deus ajuda. Onde que eu vou ver a gravação disso? 6, o último momento do slide, que é a telinha lá, então, com 3 slides, que é a informação que a gente precisa aqui, que nós estávamos falando anteriormente. Wellington, tá passando o slide aí? Então, o que nós falamos aqui nós chamamos de peça, cada coisa tem a sua responsabilidade. E, por exemplo, as folhas. A gente poderia chamar as folhas de como se fosse boca da planta. Por exemplo, alguém disse aí que está com fome. A planta também tem fome. E, de uma certa forma, a nutrição da planta ela pode ser feita tanto pela raiz, através dos nutrientes, ou pelas folhas. Porque a planta se alimenta também pela fotossíntese, que é aquele momento de captar a energia solar e transformar ela em energia química para, então, nutrir essa planta. É o processo de captura e absorção da luz pelas plantas, transformando em energia. Energia para que a planta possa respirar, energia para que a planta possa absorver, energia para que a planta possa produzir. Então, todo esse processo, ele depende de fotossíntese. Então, quem é responsável por isso? As folhas. Por isso que a gente chama de folhas de boca da planta. E para que serve essa energia produzida? Para utilizar no crescimento do pasto. O pasto não cresceu, o boi foi lá, se alimentou, vai ter que rebrotar, não é isso? Onde que a planta tira força? Onde a planta tira energia? Da própria fotossíntese para fazer este processo. Então, por isso, essa necessidade aí. Então, por isso, a importância das folhas de maneira geral para a forragem. E, como nós falamos, o como, a haste ou o talo, da forma que a gente conhecer, mais justicamente falando, qual que é a finalidade? Sustentar as folhas, né? Porque é onde nela que vai ser inserida as folhas. Abriga os pontos de crescimento, cada pontinho aqui, onde você vai ter a inserção dessas folhas, ou de por exemplo, de um perfilho, ou de uma nova planta. Ponto de crescimento porque pode, né, de uma certa forma, originar um tecido vegetal. Peça é o reservatório das folhas, né? Então, muito do que é produzido pode ser armazenado aqui no caule, até que você tenha, por exemplo, as sementes, quando você está levando isso para a semente. E, né, sustenta o pasto, absorve a raiz, e a raiz, ela guarda a graxa do pasto, que é aquilo que vai dar, de uma certa forma, a fluidez, né, ao pasto, sustenta o pasto, né, uma vez que se pode ter degradado, então a raiz vai fazer a sua parte, absorve águas e também nutrientes, ela é responsável. As peças, elas possuem, aqui foi até uma pergunta que estava aqui, né? Nós temos aqui umidícula, braquiarão, mombaça, e todas elas possuem a mesma estrutura. Então, mesmo que seja, como eu falei para vocês, por que a gente está vendo essas características diferentes? Mombaça, umidícula e braquiarão. A gente consegue perceber aqui, ó, diferenças entre inserções, entre outros, de tamanho, de estrutura em si. Então, elas possuem as mesmas coisas, só que as características e posicionamentos, às vezes, pode ser um pouquinho diferente daquilo que a gente está mais comum de verificar em uma e verificar também na outra, tá bom? Então, tem essas pequenas particularidades.
Então, através dessa aula de hoje, a gente encerra essa parte de morfologia, né? De realmente ter aí toda essa estrutura de planta. E a partir de agora vamos estudar, né, como na próxima aula, os manejos que nós vamos fazer, dependendo dessas folhas aí, dessas plantas, né, que nós